Os Homens Sintéticos de Marte, por Edgar Rice Burroughs, e Onde está Rastavas, de Fundar. Em sua extremidade ocidental, até Tonal, as grandes pântanos tonoianos se estendem pelo planeta agonizante por 1.800 milhas terrestres como algum réptil gargantuesco, venenoso e imundo, uma pântano lamacenta por onde correm cursos estreitos de água conectando corpos ocasionais de água aberta, pequenos lagos, sendo o maior deles com apenas alguns acres. Esta monotonia de pântano, selva e água é ocasionalmente quebrada por ilhas rochosas, geralmente cobertas por vegetação da selva, restos esqueléticos de uma antiga cadeia de montanhas. Pouco se sabe sobre os grandes pântanos Tonole em outras partes de Barson, pois esta região inóspita é habitada por feras ferozes e répteis aterrorizantes, por remanescentes de tribos aborígenes selvagens há muito isoladas, e é protegida em cada extremidade pelos reinos hostis de Fundaritonol, que desencorajam o contato com outras nações e estão constantemente em guerra entre si. Em uma ilha perto de Tonol, Rastavas, o mestre das mentes de Marte, trabalhou em seu laboratório por quase 1000 anos até que Vobisca, Gedak de Tonol, se voltou contra ele e o expulsou de sua casa na ilha, e, mais tarde, derrotou uma força de guerreiros fundalianos liderados por Gorrajus, o assassino de Tonol, que havia tentado recapturar a ilha e restaurar Rastavas em seu laboratório, após sua promessa de dedicar sua habilidade e conhecimento à melhoria do sofrimento humano, em vez de prostituí-los para os propósitos odiosos da ganância e do pecado. Após a derrota de seu pequeno exército, Rastavas havia desaparecido e sido quase completamente esquecido, assim como os mortos, entre os quais ele era contado por aqueles que o conheciam, mas havia alguns que nunca poderiam esquecê-lo. Havia Valadia, princesa de Dor, cujo cérebro ele havia transferido para a cabeça da horrível e velha Shasha, Jedara de Fundal, para que Shasha pudesse adquirir o corpo jovem e belo de Valadia. Havia Vadvaro, seu marido, certo assistente de Rastavas, que havia restaurado seu cérebro em seu próprio corpo. Vadvaro, que nascerá Ulysses Paxton nos Estados Unidos da América e presumivelmente morreu em uma cratera de bomba na França. E havia John Carter, príncipe de Hélio, senhor da Guerra de Marte, cuja imaginação fora despertada pelos contos que Vadvaro lhe contará sobre a incrível habilidade do maior cientista e cirurgião do mundo. John Carter não havia esquecido Rastavas, e quando surgiu uma emergência na qual a habilidade deste maior de todos os cirurgiões era a única esperança restante, ele decidiu procurá-lo e encontrá-lo, se ele ainda estivesse vivo. Diatoris, sua princesa, havia sofrido um ferimento terrível em uma colisão entre duas naves aéreas rápidas, e havia permanecido inconsciente por muitas semanas, com as costas quebradas e tortas, até que os maiores cirurgiões de todo Hélio finalmente desistiram de toda esperança. A habilidade deles havia sido suficiente apenas para mantê-la viva, não podia consertá-la. Mas como encontrar Rastavas? Essa era a questão. E então ele se lembrou de que Vadvaro havia sido assistente do grande cirurgião. Talvez, se o mestre não pudesse ser encontrado, a habilidade do aprendiz pudesse ser suficiente. Além disso, de todos os homens em Barson, Vadvaro seria o mais propenso a saber o paradeiro de Rastavas, e assim John Carter decidiu ir primeiro para Dor. Ele selecionou de sua frota um pequeno cruzador rápido de um tipo novo que havia atingido uma velocidade de 400 milhas por hora, mais do que o dobro da velocidade dos tipos mais antigos que ele conhecera, e pilotará pelo ar rarefeito de Marte. Ele teria ido sozinho, mas Cartoris, Tara e Tuvia imploraram para que não fizesse isso. Por fim, ele cedeu e concordou em levar um dos oficiais de suas tropas pessoais, um jovem Padvar chamado Vordas. A ele devemos esta notável história de estranhas aventuras no planeta Marte, a ele e a Jason Gridley, cuja descoberta da onda Gridley tornou possível para mim receber esta história através do especial receptor de rádio Gridley que Jason Gridley construiu aqui em Tarzana, e a Ulysses Paxton, que a traduziu para o inglês e a enviou através de cerca de 40 milhões de milhas no espaço. Vou contar a história a você o mais fielmente possível nas palavras de Vordas, desde que seja compatível com a clareza. Certas palavras e expressões marcianas que não têm tradução, bem como medidas de tempo e distância, serão geralmente dadas em minhas próprias palavras, e há ocasionais interpolações minhas que não me preocupei em assumir a responsabilidade, já que sua origem será óbvia para o leitor. Além disso, sem dúvida, deve ter havido algum trabalho de edição por parte de Vadvaro. Então, agora, para o estranho conto contado por Vordas. Segunda, a missão do Senhor da Guerra. Eu sou Vordas, sou um Padvar na guarda do Senhor da Guerra. Pelos padrões dos terráqueos,
para os quais entendo que estou escrevendo este relato de certas aventuras. Eu já deveria ter morrido de velhice há muito tempo, mas aqui em Barson, ainda sou um homem muito jovem. John Carter me disse que é um assunto digno de interesse público geral se um terráqueo vive 100 anos. A expectativa de vida normal de um marciano é de 1000 anos, a partir do momento em que ele rompe a casca do ovo no qual incubou por 5 anos e do qual emerge pouco antes da maturidade física. Uma criatura selvagem que deve ser domada e treinada, assim como os jovens das ordens inferiores que foram domesticadas pelo homem. E tanto desse treinamento é marcial que às vezes me parece que eu devo ter saído do ovo totalmente equipado com o arnês e as armas de um guerreiro. Que isso, então, sirva como minha introdução. Basta que você saiba meu nome, que sou um homem de luta cuja vida é dedicada ao serviço de John Carter de Marte. Naturalmente, senti-me extremamente honrado quando o Senhor da Guerra me escolheu para acompanhá-lo em sua busca por Rastavas, mesmo que a missão parecesse de natureza prosaica, oferecendo pouco mais do que a oportunidade de estar com o Senhor da Guerra e de servi-lo, bem como a incomparável Djatoris, sua princesa. Quão pouco eu imaginava o que me aguardava. A intenção de John Carter era voar primeiro para Dor, que fica a cerca de 10.500 ados, ou aproximadamente 4.000 milhas terrestres, a noroeste das cidades gêmeas de Hélio, onde ele esperava encontrar Vadvaro, de quem esperava aprender o paradeiro de Rastavas, que, com a possível exceção de Vadvaro, era a única pessoa no mundo cujo conhecimento e habilidade poderiam resgatar Djetores da sepultura, à beira da qual ela permaneceu por semanas, e restaura-lá a saúde. Eram 8h29, 5, 12 e 13 da manhã no horário da Terra, quando nosso ágil e esbelto voador se ergueu do cais de desembarque no telhado do Palácio do Senhor da Guerra. Tur e Cruz avançavam rapidamente pelo brilhante céu estrelado, projetando sombras duplas constantemente mutáveis sobre o terreno abaixo de nós, o que produzia a ilusão de inúmeras criaturas vivas em movimento constante e inquieto, ou de um mundo líquido em ebulição, muito diferente, John Carter me disse, de uma aparência semelhante acima da Terra, cujo único satélite se move a um ritmo majestoso e decoroso pelo firmamento, com nossa bússola direcional apontada para Dor e nosso motor funcionando em perfeita silenciosa. Não havia problemas de navegação para ocupar nosso tempo. Exceto em caso de alguma emergência imprevista, a nave voaria em linha reta para Dor e pararia sobre a cidade. Nosso altímetro sensível estava ajustado para manter uma altitude de 300 edges, aproximadamente 3.000 pés, com um mínimo de segurança de 50 edges. Em outras palavras, a nave normalmente manteria uma altitude de 300 edges acima do nível do mar, mas ao passar por regiões montanhosas garantia-se uma folga de pelo menos 50 edges, cerca de 490 pés, por um dispositivo delicado que aciona os controles à medida que a nave se aproxima de qualquer elevação do terreno que esteja a menos de 50 edges abaixo de sua quilha. Acho que posso descrever melhor este mecanismo pedindo-lhe que imagine uma câmera com foco automático que pode ser ajustada para qualquer distância, além da qual ela está sempre em foco. Quando se aproxima de um objeto a uma distância menor do que aquela para a qual foi ajustada, ela corrige automaticamente o foco. É essa mudança que aciona os controles da nave, fazendo-a subir até que o foco fixo seja novamente alcançado. Este instrumento é tão sensível que funciona com precisão tanto à luz das estrelas quanto à luz solar mais intensa. Apenas na escuridão completa ele deixaria de operar, mas mesmo essa única limitação é superada nas raras ocasiões em que o céu marciano está totalmente encoberto por nuvens, por meio de um pequeno feixe de luz que é direcionado para baixo a partir do quilha da nave. Confiantes em nossa crença na infalibilidade de nossa bússola direcional, relaxamos nossa vigilância e cochilamos durante toda a noite. Não tenho desculpas a oferecer, nem John Carter me repreendeu pois, como ele foi rápido em admitir, a falha era tanto dele quanto minha. De fato, ele assumiu toda a culpa, dizendo que a responsabilidade era totalmente dele. Só bem depois do nascer do sol percebemos que algo estava radicalmente errado em nossa posição ou em nosso tempo. As colinas Artolian cobertas de neve que cercam Dor deveriam estar visivelmente à frente, mas não estavam apenas uma vasta extensão de fundo morto do mar coberto por vegetação ocre, e à distância, colinas baixas. Rapidamente tomamos nossa posição, apenas para descobrir que estávamos cerca de 4.500 ads a sudeste de Dor, ou mais precisamente, 150 graus de longitude oeste de Exum e 15 graus de latitude norte. Isso nos colocou a cerca de 2.600 ads a sudoeste de Fundal,
que está situado na extremidade ocidental dos grandes pântanos Tonoianos. John Carter estava examinando a bússola direcional. Eu sabia o quanto ele devia estar amargamente desapontado por causa do atraso. Outro poderia ter reclamado contra o destino, mas ele apenas disse: a agulha está ligeiramente dobrada o suficiente para nos desviar do curso. Mas talvez seja melhor assim. Os Fundalians têm muito mais probabilidade de saber onde Rastavas está do que qualquer um Indor. Pensei em Indor primeiro, naturalmente, porque teríamos certeza de encontrar ajuda amiga lá. Isso é mais do que podemos esperar em Fundal, pelo que ouvi falar sobre eles. Ele assentiu. Mesmo assim, iremos para Fundal. Dartarus, o Gedak, é amigável com Vadvaro, e pode ser amigável com um amigo de Vadvaro. Mas, para garantir, entraremos na cidade como Pantans. Eles vão pensar que estamos voando alto. Eu disse, sorrindo. 2 Pantans em uma nave da Casa Príncipe do Senhor da Guerra de Barson. Um Panta é um soldado da fortuna errante, vendendo seus serviços e sua espada a quem pagar, e o pagamento geralmente é baixo, pois todos sabem que um Pantan prefere lutar a comer, então não o pagam muito, e o que ele recebe, gasta com prodigalidade, de modo que volta a ficar sem dinheiro em pouco tempo. Eles não verão o navio, respondeu John Carter. Vamos encontrar um lugar para escondê-lo antes de chegarmos lá. Você vai caminhar até os portões de Fundar em plena armadura, Vordas. Ele sorriu. Eu sei o quanto os oficiais dos meus navios gostam de caminhar. Enquanto voávamos em direção a Fundar, removemos os emblemas e ornamentos de nossos arreios para que pudéssemos chegar aos portões com o couro simples dos Pantans solto. Mesmo assim, sabíamos que poderíamos não ser admitidos na cidade, pois os marcianos estão sempre desconfiados de estranhos, e porque espiões às vezes vêm disfarçados de Pantans. Com a minha ajuda, John Carter tingiu a pele clara do corpo com o pigmento cobre avermelhado que ele sempre leva consigo para qualquer emergência que exige esconder sua identidade, e assumir o papel de um homem vermelho nativo de Barson. Avistando Fundar à distância, voamos baixo, apenas raspando o solo, aproveitando as colinas para nos esconder dos sentinelas na muralha da cidade. E a poucos quilômetros de nosso destino, o Senhor da Guerra pousou a nave em um pequeno cânion ao lado de um pequeno bosque de árvores sombro, para o qual taxiamos. Retirando as alavancas de controle, as enterramos a uma curta distância da nave, incendiando 4 árvores ao redor de tal maneira que pudéssemos localizar facilmente o esconderijo quando retornássemos à nave, se é que algum dia voltaremos. Então partimos a pé rumo a Funda. Terceira. Os guerreiros invencíveis. Pouco depois de o soldado da fortuna da Virgínia ter chegado a Marte, ele recebeu o nome de Dotar Sogetulos Marcianos Verdes Tarques em cujas mãos ele havia caído, mas com o passar dos anos, o nome praticamente caiu no esquecimento, já que for usado apenas por um curto período por alguns membros daquela horda selvagem. O Senhor da Guerra agora decidiu adotá-lo para esta aventura, enquanto eu mantive meu próprio nome, que era bastante desconhecido nesta parte do mundo, e assim foi que Dotar Sojet e Vordas, 2 Pantans errantes, caminharam pelas colinas baixas a oeste de Funda nesta manhã ainda barçolmena. A vegetação ocre semelhante a musgo não produzia som algum sob nossos pés calçados com sandálias. Movíamo-nos tão silenciosamente quanto nossas sombras duras e afiadas que seguiam nossos passos rumo ao leste. Pássaros gaios e plumados sem voz nos observavam dos galhos das árvores de Skel e Sorapo, tão silenciosos quanto os belos insetos que pairavam ao redor das flores magníficas de Pimalha e Gloresta, que cresciam em profusão em cada depressão das colinas que retinham por mais tempo a escassa umidade de Barson. Marte é um mundo de silêncios vasto, onde até criaturas com voz permanecem mudas como se pela consciência da morte iminente, pois Marte é um mundo moribundo. Nós abominamos o barulho, e assim nossas vozes, como nossa música, são suaves e baixas, e somos um povo de poucas palavras. John Carter me contou sobre o alvoroço das cidades da Terra e sobre os metais e tambores e símbolos da música terrena, sobre o constante e insensato tagarelar de milhões de vozes que não dizem nada. Acredito que coisas assim enlouqueceriam os marcianos. Ainda estávamos nas colinas e ainda não víamos a cidade quando nossa atenção foi atraída por sons acima e atrás de nós. Nos viramos ao mesmo tempo para olhar para trás, e a visão que encontramos foi tão surpreendente que mal podíamos acreditar em nossos próprios sentidos. Cerca de 20 pássaros voavam em nossa direção. Isso por si só já era suficientemente surpreendente, já que eles eram facilmente identificáveis como malagores, uma espécie há muito considerada extinta, mas para aumentar a incredulidade da visão que se apresentava aos nossos olhos, um guerreiro cavalgava cada um dos pássaros gigantes,
Ficou bastante evidente que eles deviam ter nos visto, então era completamente inútil tentar nos esconder deles. Eles já estavam descendo, e logo começaram a circular ao nosso redor. Com essa oportunidade de observação mais próxima, fiquei impressionado com certa grotesqueria na aparência dos guerreiros. Havia algo um pouco desumano neles, e ainda assim eram evidentemente seres humanos semelhantes a nós. Um deles carregava uma mulher na frente de si, sobre o pescoço da grande ave que era sua montaria, mas como todos estavam em constante movimento, não consegui observá-la de verdade, nem, da mesma forma, aos outros. Atualmente, os 20 malagores pousarão em círculo ao nosso redor, e 5 dos guerreiros desmontaram e se aproximaram de nós. Foi então que eu vi o que lhes conferia aquele aspecto estranho e antinatural. Pareciam os esforços falhos de um desenhista ruim, ganhando vida caricaturas animadas do homem. Não havia simetria no seu design. O braço esquerdo de um mal chegava a mal um pé de comprimento, enquanto seu braço direito era tão longo que a mão arrastava-se pelo chão enquanto ele caminhava. 4/5 do rosto de um estava acima dos olhos, enquanto o outro tinha a mesma proporção abaixo dos olhos. Olhos, narizes e bocas geralmente estavam fora do lugar, e eram ou grandes demais ou pequenos demais para harmonizar com os traços vizinhos. Mas havia uma exceção, um guerreiro que agora desmontou e seguiu atrás dos 5 que se aproximavam de nós. Ele era um homem bonito e bem constituído, cujos arreios e armas eram de excelente qualidade, design, o equipamento útil de um homem de luta. Seu arreio exibiu o emblema de um VAR, um posto comparável ao de capitão nas organizações militares da sua terra. A um comando seu, os 5 pararam antes de nos alcançar, e ele nos dirigiu a palavra. Vocês são Fundalians? Ele perguntou. Somos de Lyon, respondeu John Carter. Nosso último emprego foi lá. Somos Pantans. Vocês são meus prisioneiros. Larguem as armas. Um leve sorriso tocou os lábios do senhor da guerra. Venham e as tomem, disse ele. Era um desafio. O outro deu de ombro. Como quiserem. Somos 10 vezes mais numerosos que vocês. Vamos capturá-los, mas podemos matá-los no processo. Aconselho a se renderem, e vocês serão sábios se nos deixarem seguir nosso caminho, pois não temos conflitos com vocês, e se escolherem briga, não morreremos sozinhos. O anão sorriu um sorriso enigmático. Como quiser. Ele respondeu, e então se voltou para os 5 e disse: leve-nos. Mas, quando eles avançaram contra nós, ele não veio com eles, permanecendo atrás, completamente contrariamente à ética que determina o comportamento dos oficiais macianos. Ele deveria ter liderado, enfrentando-nos ele mesmo e dando um exemplo de coragem para seus homens. Sacamos nossas espadas longas das bainhas e enfrentamos as 5 criaturas horríveis, ficando costas com costas enquanto elas nos circulavam. A lâmina do senhor da guerra tece a uma rede de aço afiado diante dele, enquanto eu fazia o melhor que podia para defender meu príncipe e sustentar a honra do meu aço. E me saí bem, pois sou considerado um grande espadachim pelo próprio John Carter, o maior de todos. Nossos antagonistas não eram páreo para nós. Eles não conseguiam perfurar nossas guardas, mesmo lutando com total desprezo pela vida, lançando-se sobre nossas lâminas e voltando novamente para mais punição. E essa era a característica desanimadora do encontro horrível. Repetidas vezes eu atravessava um deles, apenas para vê-lo recuar até que minha lâmina saísse de seu corpo, e em seguida, me atacar vivamente. Pareciam não sofrer nem choque nem dor, e não conheciam medo. Minha lâmina cortou o braço de um deles no ombro, e enquanto o outro me enfrentava, o sujeito se abaixou, recuperou sua espada com a outra mão e jogou o braço amputado para o lado. John Carter decapitou um de seus antagonistas, mas o corpo correu cortando e cortando em aparente fúria incontrolável até que o Dwarf ordenou que vários de seus outros guerreiros o capturassem e desarmassem. E enquanto isso a cabeça jazia balbuciante fazendo caretas na poeira. Esse foi o primeiro de nossos antagonistas a ser permanentemente fora de combate, e sugeriu a única forma de podermos sair vitoriosos. Decapite-os, Vordais, o senhor da guerra ordenou. E mesmo enquanto falava, cortou a cabeça de outro. Eu te digo, foi uma cena horrível. A criatura continuou lutando, e a cabeça deitada no chão gritando e xingando. John Carter teve que desarmá-lo. E então ele avançou e o atingiu com o peso do torso sem cabeça, logo abaixo dos joelhos, desequilibrando. Foi uma sorte eu ter visto o que estava acontecendo, pois outra das criaturas teria atropelado o senhor da guerra se eu não tivesse passado. Cheguei bem a tempo, e peguei a coisa com um corte limpo que fez a cabeça dela tombar no chão. Isso deixou apenas 2 de nossos antagonistas, e esses foram cancelados pelo Dwarf. Eles recuaram para suas montarias,
e vi que o oficial estava dando instruções, mas o que ele dizia, eu não consegui ouvir. Achei que eles desistiriam e partiriam, pois vários deles se levantaram do chão em seus grandes malagors, mas o Duar nem sequer remontou. Ele apenas ficou ali assistindo. Aqueles que haviam voado circulavam logo acima de nós, fora do alcance de nossas espadas, e vários de seus companheiros desmontaram e se aproximaram de nós, mas eles também mantinham distância. As 3 cabeças decepadas estavam no chão, nos desprezando. Os corpos de 2 deles foram desarmados e amarrados, enquanto o do terceiro corria para lá e para lá, perseguido por alguns companheiros que tentavam enredá-lo em redes que lançavam contra ele sempre que podiam se aproximar o suficiente. Estas luzes laterais eu percebi em rápidos olhares, pois minha atenção estava mais concentrada na ação daqueles que voavam acima de nós, na tentativa de determinar qual seria seu próximo modo de ataque. Nem tive que esperar muito antes que minha curiosidade fosse satisfeita. Desenrolando redes que usavam envoltas em suas cinturas e que eu anteriormente pensava serem apenas peças de vestuário, eles as arrastaram ao nosso redor e sobre nós na tentativa de nos enredar. Com um crescente sentimento de inutilidade, cortamos o tecido, e embora o cortássemos em alguns pontos, não conseguimos escapar, e quando eles habilmente largaram algumas sobre nós, ficamos irremediavelmente presos. Então aqueles que nos cercaram a pé avançaram e nos amarraram. Nós lutamos, mas mesmo a grande força do Senhor da Guerra foi inútil contra as malhas entrelaçadas das redes e a força bruta das criaturas horríveis que o superavam em número. Pensei que eles provavelmente nos matariam agora, mas, a um comando de sua duende, recuaram. Aqueles que estavam no ar pousaram e recolheram suas redes. Várias cabeças e braços foram coletados e amarrados às costas dos malagores, assim como os corpos decapitados. E enquanto essas coisas eram cuidadas, o oficial se aproximou e conversou conosco. Ele parecia não guardar rancor pelo dano que causamos a seus guerreiros, e teve a generosidade de nos elogiar por nossa coragem e habilidade com a espada. No entanto, ele acrescentou, teria sido sábio da sua parte seguir meu conselho e se render desde o início. É um milagre que você não tenha sido morto ou pelo menos gravemente ferido. Somente sua habilidade milagrosa com a espada o salvou. O único milagre envolvido, respondeu John Carter, é que algum de seus homens escapou sem perder a cabeça. A habilidade deles com a espada é abominável. O anão sorriu. Concordo plenamente com você. Mas o que eles não têm em técnica, compensam mais que suficiente em força bruta e coragem, e pelo fato de que precisam ser desmembrados para se tornarem inofensivos. Como você deve ter notado, eles não podem ser mortos. E agora que somos seus prisioneiros, indagou o Senhor da Guerra, o que pretende fazer conosco? Levarei vocês aos meus superiores. Eles decidirão. Quais são os seus nomes? Este é Vordas. Eu sou Dr. Sojat. Você é de Hélio. E ia para Funda. Porque, como eu lhe disse, somos Pantans. Estamos procurando emprego. Você tem amigos em Funda? Nenhum. Nunca estivemos lá. Se outra cidade estivesse em nosso caminho, deveríamos ter oferecido nossos serviços lá. Você sabe como é com os Pantans. O homem acenou com a cabeça. Talvez vocês ainda tenham luta pela frente. Você se importaria de me dizer? Perguntei. Que tipo de criaturas são seus guerreiros? Eu nunca vi homens como eles. Nem ninguém mais, disse ele. Eles se chamam Ormats. Quanto menos você os vir, mais vai gostar deles. Agora que você deve admitir que é meu prisioneiro, tenho uma sugestão a fazer. Presos que estão, a viagem até Morbus será muito desconfortável, e eu não desejo submeter 2 homens de luta tão corajosos a um desconforto desnecessário. Garanta-me que vocês não tentarão escapar antes de chegarmos a Morbus e eu retirarei suas amarras. Era evidente que o anão era um sujeito bastante decente. Aceitamos sua oferta com prazer, e ele mesmo retirou nossas amarras. Então ele nos ordenou que montássemos atrás de 2 de seus guerreiros. Foi então que eu tive, pela primeira vez, uma visão de perto da mulher que cavalgava em um dos malagors à frente de um Ormad. Nossos olhos se encontraram, e eu vi terror e desamparo refletidos nos dela. Vi, também, que ela era bonita. Então as grandes aves decolaram com um terrível bater de asas gigantes, e estávamos a caminho de Morbus. Quarta, o segredo dos pântanos. Pendurada em uma rede de um lado do malagor no qual eu estava montado estava uma das cabeças que havíamos cortado em nossa luta com os Ormats. Eu me perguntava por que estavam preservando um troféu tão macabro, e atribuía isso a algum costume ou superstição que exigia o retorno de um corpo à sua terra natal para o descarte final. Nosso caminho seguia ao sul de Funda, que o líder evidentemente parecia querer evitar,
e à frente eu podia ver os vastos pântanos tonoianos se estendendo à distância até onde a vista alcançava um labirinto de cursos d'água sinuosos cortando pântanos desolados dos quais surgiam ilhas ocasionais de terra firme, com aqui e ali uma área mais escura de floresta e o azul de pequenos lagos. Enquanto observava esse panorama se desenrolando diante de nós, ouvi uma voz exclamar de repente, com queixa: "Vire-me, não consigo ver nada além da barriga desse pássaro." Parecia vir debaixo de mim, e, olhando para baixo, vi que era a cabeça pendurada na rede sob mim que falava. Ele jazia na rede, virado para cima, em direção à barriga do malagor, incapaz de se virar ou se mover. Era uma visão horrível, essa coisa morta falando, e devo confessar que isso me fez estremecer. "Não posso te virar", disse, "porque não posso te alcançar, e que diferença isso faz, afinal? Qual a diferença se seus olhos estão voltados para uma direção ou outra? Você está morto, e os mortos não podem ver." Eu poderia falar se estivesse morto, seu idiota sem cérebro. Não estou morto, porque não posso morrer. O princípio da vida é inerente a mim em todos os meus tecidos, a menos que seja totalmente destruído, como pelo fogo. Ele vive, e o que vive deve crescer. É a lei da natureza. "Vire-me, seu idiota estúpido. Sacuda a rede, ou puxe-a e me vire." Bem, os modos da coisa eram muito ruins, mas me ocorreu que eu provavelmente ficaria irritado se minha cabeça tivesse sido cortada, então sacudi a rede até que a cabeça se virasse para um lado, para que pudesse olhar para fora, afastada da barriga do malagor. "Qual é o seu nome?" perguntou. "Vordaz, vou me lembrar. Em Morbus você pode precisar de um amigo. Vou me lembrar de você." "Obrigado," eu disse. Eu me perguntava de que adiantaria ter um amigo sem corpo. Também me perguntava se sacudir a rede para pegar aquilo compensaria o fato de eu ter cortado sua cabeça. Apenas por educação, perguntei qual poderia ser seu nome. "Eu sou Thor Durbar", respondeu. "Eu sou Thor Durbar." Ele mesmo. "Você é muito sortudo por me ter como amigo. Eu sou realmente excepcional. Você vai apreciar isso quando for a Morbus e conhecer muitos de nós. Ormads, Thor Durbar é 4.800.000 na língua de vocês, terráqueos." Parecia um nome peculiar, mas então tudo sobre esses Ormads era peculiar. O Ormad à minha frente evidentemente estava ouvindo nossa conversa, pois ele virou parcialmente a cabeça e disse, depreciativamente, "Não preste atenção em Thor Durbar. Ele é um pretenso. Sou eu quem é notável. Se você deseja um amigo poderoso bem, não precisa procurar mais. Não posso dizer mais, sou modesto demais. Mas se em algum momento você precisar de um amigo de verdade, apenas vá até Teaiton." Isso é 1107 na sua língua. Thor Durbar zombou com desgosto. "Pretenso, mesmo. Sou o produto final de 1 milhão de culturas, ou para ser exato, de mais de 4 milhões de culturas. Teaiton mal passa de um experimento. Se eu afrouxar minha rede, você será um produto acabado," ameaçou Teaiton. Thor Durbar começou a gritar, "Citor! Citor! Assassinato!" O Duar, que vinha voando à frente de seu estranho destacamento, virou seu malagor e voltou a voar ao nosso lado. "O que está acontecendo aqui?" ele exigiu saber. "Teaiton ameaça me jogar nos pântanos de Tonolia," gritou Thor Durbar. "Tire-me dele, Citor." Brigando de novo. Exigiu Citor. "Se eu ouvir mais alguma coisa de qualquer um de vocês, vocês dois vão para a incineradora quando voltarmos para Morbus." E Teaiton, "Veja que nada aconteça a Thor Durbar." "Entendeu?" Teaiton resmungou, e Citor retornou ao seu posto. Seguimos em silêncio depois disso, e fiquei imaginando sobre a origem dessas criaturas estranhas nas mãos das quais eu havia caído. O senhor da guerra cavalgava à minha frente e a garota um pouco à minha esquerda. Meus olhos frequentemente vagueavam em sua direção, e minha simpatia se estendia a ela, pois eu tinha certeza de que ela também era prisioneira. A que destino terrível ela estava sendo levada? Nossa situação já era ruim o suficiente para um homem. Eu só podia imaginar quão pior poderia ser para uma mulher. Os malagores voavam rapidamente e com suavidade. Meu palpite seria que eles voavam a uma velocidade de mais de 400 adspozod, cerca de 60 milhas por hora. Pareciam incansáveis, e continuavam a voar, hora após hora, sem descanso. Depois de contornar Funda, seguimos para o leste, e no final da tarde nos aproximamos de uma grande ilha que se erguia do pântano ao redor. Um dos inúmeros cursos de água sinuosos contornava sua fronteira norte, alargando-se aqui para formar um pequeno lago na margem do qual havia uma pequena cidade murada, que contornamos uma vez antes de descer para um desembarque diante de seu portão principal, que dava para o lago. Durante nossa descida,
notei aglomerados de pequenas cabanas espalhadas pela ilha fora das muralhas da cidade, onde quer que pudesse ver, sugerindo uma população considerável. E como eu só conseguia ver uma pequena parte da ilha, que tinha uma extensão considerável, tive a impressão de que era habitada por um número enorme de pessoas. Mais tarde eu viria a saber que até mesmo meu palpite mais ousado não poderia se aproximar da realidade. Depois que desmontamos, nós 3 prisioneiros fomos reunidos, os braços, pernas, cabeças e corpos que haviam sido recuperados da nossa batalha mais cedo naquele dia foram pendurados em redes para que pudessem ser facilmente carregados. Os portões se abriram, e entramos na cidade de Morbo. O oficial responsável pelo portão era um ser humano de aparência bastante normal, mas seus guerreiros eram grotescos e desfavorecidos como malucos. O primeiro trocou cumprimentos com o Citor, fez algumas perguntas sobre nós e então orientou os portadores a levarem seus fardos horríveis para o laboratório de recuperação número 3, após o que Citor nos conduziu pela avenida que corria ao sul a partir do portão. No primeiro cruzamento, os portadores viraram à esquerda com os corpos mutilados, e quando estavam saindo, uma voz chamou: "Não se esqueça, Vordas, que Thor Durbar é seu amigo e que Teaitão é pouco mais que um experimento." Olhei ao redor e vi a cabeça macabra de Fulmilion Eight me encarando do fundo da rede. "Não esquecerei", disse, e eu sabia que nunca deveria esquecer o horror disso, mesmo que me perguntasse de que forma uma cabeça sem corpo poderia ser útil. Por mais amigáveis que fossem suas intenções, Morbus diferia de qualquer cidade marciana que eu já havia visitado. Os edifícios eram imponentes e sem ornamento, mas havia uma certa dignidade na simplicidade de suas linhas que lhes conferia uma beleza única. Dava a impressão de ser uma cidade nova planejada de acordo com algum projeto bem concebido, cada linha do qual traduzia a eficiência. Eu não pude deixar de me perguntar que propósito tal cidade poderia ter aqui, nas profundezas dos grandes pântanos tolnoianos. Quem, por escolha, viveria em um ambiente tão remoto e deprimente? Como poderia tal cidade existir sem mercados ou comércio? Minhas especulações foram interrompidas pela nossa chegada diante de uma pequena porta em uma parede lisa. Citor bateu na porta com o cabo de sua espada, quando uma pequena tampa se abriu e um rosto apareceu. "Eu sou o Citor, do Ardu 10º. Primeiro dar da guarda do 3º Gid. Trago prisioneiros para guardar o prazer do Conselho dos 7 Gs." "Quantos?" perguntou o homem na grade. 3, 2 homens e uma mulher." A porta se abriu e Citor fez um gesto para que entrássemos. Ele não nos acompanhou. Encontramo-nos em o que evidentemente era uma sala de guardas, pois havia cerca de 20 guerreiros além do oficial que nos havia admitido, que, como os outros oficiais que havíamos visto, era um homem vermelho comum como nós. Ele nos perguntou nossos nomes, que anotou em um livro junto com outras informações, como nossas ocupações e as cidades de onde vínhamos, e foi durante esse interrogatório que soube o nome da garota. Ela se chamava Janai, e disse que vinha de Aur, uma cidade a cerca de 700 quilômetros ao norte de Morbo. É uma cidade pequena governada por um príncipe chamado Jalred, que tem uma reputação tão ruim que chegou até o distante Hélio. Isso era praticamente tudo o que eu sabia sobre Aur. Depois que ele terminou de nos interrogar, o oficial ordenou a um dos ormatos que nos levasse embora, e fomos conduzidos por um corredor até um grande pátio onde havia vários marcianos vermelhos. "Vocês ficarão aqui até serem chamados", disse o ormato. "Não tente me escapar." Então, ele nos deixou. "Escapar", disse John Carter com um sorriso irônico. "Eu já escapei de muitos lugares, e provavelmente posso escapar desta cidade, mas escapar dos pântanos Tolnolian é outra história." No entanto, vamos ver, os outros prisioneiros, pois foi assim que se provaram ser, aproximaram-se de nós. Havia 5 deles. Caur. Nos cumprimentaram, trocamos nomes, e eles nos fizeram muitas perguntas sobre o mundo exterior, como se tivessem sido prisioneiros por anos, mas não tinham. O fato de Morbus ser tão isolado parecia transmitir a eles a sensação de que haviam estado fora do mundo por muito tempo. 2 deles eram Fundalians, um era de Tonol, um de Ptark e um de Dur. "Para que fim eles mantêm prisioneiros?" perguntou John Carter. "Eles usam alguns como oficiais para treinar e comandar seus guerreiros", explicou Pandar, um dos Fundalians. "Os corpos de outros são usados para abrigar os cérebros daqueles ormados inteligentes o suficiente para servir em cargos elevados. Os corpos de outros vão para os laboratórios de cultura, onde seu tecido é usado no trabalho condenável de Rastavas." "Rastavas!" exclamou o senhor da guerra. "Ele está aqui em Morbo. Ele está um prisioneiro em sua própria cidade, servo das criaturas horríveis que ele criou", respondeu Ganred de Tonol. "Não entendo você",
disse John Carter. Depois que Rastavas foi expulso de seus grandes laboratórios por Vobiscan, Gedak de Tonal, explicou Gunhead, ele veio para esta ilha para aperfeiçoar uma descoberta em que vinha trabalhando há anos. Era a criação de seres humanos a partir de tecido humano. Ele havia aperfeiçoado uma cultura na qual o tecido crescia continuamente. O crescimento a partir de uma pequena partícula de tecido vivo preenchia toda uma sala em seu laboratório, mas era sem forma. Seu problema era direcionar esse crescimento. Ele experimentou com vários répteis que regeneram certas partes de seus corpos, como o dedo, caudas e membros, quando são cortados, e eventualmente ele descobriu o princípio. Isso ele aplicou ao controle do crescimento de tecido humano em uma cultura altamente especializada. O resultado dessas descobertas e experimentos são os Ormats. 75% dos edifícios em Morbus são dedicados à cultura e ao crescimento dessas horríveis criaturas que Rastavas produz em enormes quantidades. Praticamente todos eles são extremamente baixos em inteligência, mas alguns desenvolveram cérebros normais, e alguns desses se uniram para tomar a ilha e estabelecer seu próprio reino. Sob a ameaça de morte, eles forçaram Rastavas a continuar produzindo essas criaturas em grande número, pois conceberam um plano estupendo que nada menos é do que construir um exército de milhões de Ormads e, com ele, conquistar o mundo. Eles tomaram Fundaritonal primeiro, e em seguida, se espalharam gradualmente por toda a superfície do globo. Incrível, disse John Carter. Mas acho que eles não contaram com uma compreensão completa de todos os problemas que tal empreitada envolverá. É inconcebível, por exemplo, que Barson pudesse alimentar um exército desses no campo, e esta pequena ilha certamente não poderia alimentar o núcleo de um exército desses. É aí que você se engana, respondeu Gunhead. O alimento para os Ormads é produzido por meios quase idênticos àqueles que os produzem, apenas uma cultura ligeiramente diferente, só isso. O tecido animal cresce com grande rapidez nessa cultura, que pode ser levada junto com um exército em tanques, fornecendo constantemente alimento suficiente, e devido ao seu considerável teor de água suficiente. Mas esses meios humanos podem esperar ser vitoriosos contra tropas bem treinadas e inteligentes, preparadas para a guerra moderna? Perguntei. Eu acho que sim, disse Pandar. Eles farão isso com sua enorme quantidade, sua absoluta destemmou e o fato de ser necessário decapitá-los antes que possam ser incapacitados. Quão grande é o exército deles? Perguntou John Carter. Há vários milhões de Ormads na ilha. Suas cabanas estão espalhadas por toda a área de Morbo. Estima-se que a ilha possa acomodar 100 milhões deles, e Rastavas afirma que pode marchá-los para a batalha à taxa de 2 milhões por ano, perder todos eles e ainda assim manter sua força original sem perder nem mesmo um único homem. Esta planta os produz em quantidades enormes. Uma certa porcentagem é tão grotescamente deformada que se torna totalmente inútil. Esses são cortados em centenas de milhares de pedacinhos minúsculos que são despejados de volta nos tanques de cultura, onde crescem com uma rapidez inacreditável que, em 9 dias, cada um se transforma em um Ormad de tamanho completo. Um número impressionante deles se transformou em algo capaz de marchar e empunhar uma arma. A situação pareceria grave, não fosse por uma coisa, disse John Carter. E qual seria? Perguntou Gunhead. Transporte. Como eles vão transportar um exército tão enorme? Esse tem sido o problema deles. Mas eles acreditam que Rastavas agora o resolveu. Ele tem experimentado por muito tempo com tecido de Malagorrium, um meio de cultura especial. Se ele conseguir produzir essas aves em quantidade suficiente, o problema do transporte estará resolvido. Quanto aos navios de guerra de que precisarão, eles estão contando com aqueles que esperam capturar ao tomarem Fundaritonal, usando-os como núcleo de uma grande frota que crescerá à medida que suas conquistas incluírem mais cidades e cidades maiores. A conversa foi interrompida pela chegada de um casal de Ormads carregando um recipiente que continha tecido animal para nossa refeição da noite e uma bagunça com aparência nada apetitosa. O prisioneiro de Dur, que, ao que parecia, havia se oferecido para cozinhar, acendeu um fogo no forno que fazia parte da parede de 6 metros de altura que fechava o único lado do pátio que não era cercado por partes do edifício, e em pouco tempo, nosso jantar estava grelhando sobre o fogo quente. Não conseguia contemplar a substância da nossa refeição sem sentir repulsa, apesar de estar faminto, e minha mente estava viva com dúvidas geradas por tudo que eu ouvia desde que entrei no complexo. Então me virei para Gunhead com uma pergunta. Isso é, por acaso, tecido humano? Perguntei. Ele deu de ombro. Não deveria ser, mas essa é uma pergunta que nem sequer nos fazemos, pois precisamos comer para viver.
E é tudo que eles nos trazem. Vê o julgamento dos Gs. Janai, a garota de Aur, sentou-se afastada. Sua situação me parecia extremamente patética, uma mulher solitária encarcerada com 7 homens estranhos em uma cidade de inimigos horríveis. Nós, homens vermelhos de Barson, somos naturalmente uma raça cavaleiresca, mas homem é homem. E eu não sabia nada sobre os 5 que havíamos encontrado ali. Enquanto John Carter e eu permanecêssemos seus companheiros de prisão, ela estaria segura, disso eu tinha certeza. E pensei que, se ela soubesse disso, qualquer peso de apreensão que pudesse estar carregando seria aliviado. Enquanto eu me aproximava dela, com a intenção de iniciar uma conversa, o oficial que nos havia interrogado na guarita entrou no pátio com outros 2 oficiais e vários ormats. Eles nos reuniram. E os 2 oficiais que acompanhavam o oficial da guarda nos examinaram. Não é um lote ruim, disse um. O outro deu de ombro. Os Gs ficarão com os melhores, e Rastavas vai reclamar sobre o material que está recebendo. Ele sempre faz isso. Eles não querem a garota. Querem? Perguntou o oficial da guarda. Nossas ordens eram trazer os prisioneiros. Respondeu um dos outros. Eu gostaria de ficar com a garota, disse o oficial da guarda. Quem não gostaria? Perguntou o outro com uma risada. Se ela tivesse o rosto de um urso, talvez você conseguisse, mas as bonitas vão para os Gs, e ela é mais do que bonita. Jana estava ao meu lado, e eu quase podia sentir seu estremecimento. Movido por um impulso repentino, apertei sua mão, e por um instante ela agarrou a minha, procurando instintivamente proteção. Então a soltou e corou. Eu queria poder ajudá-la, disse eu. Você é bondoso, eu entendo. Mas ninguém pode ajudar. Você só está em melhor situação por ser homem. O pior que eles podem fazer com você é matá-lo. Os horríveis ormanos nos cercaram, e fomos escoltados de volta pelo quartel da guarda e para fora, na avenida. John Carter perguntou a um oficial para onde estávamos sendo levados. Ao conselho dos 7 Gs, ele disse, lá será decidido qual disposição será feita de vocês. Alguns de vocês irão para os tanques de cultivo. Aqueles que tiverem sorte serão mantidos para treinar e comandar tropas, como eu fui. Não é muito pelo que esperar, mas é melhor do que a morte. O que é o conselho dos 7 Gs? Perguntou o senhor da guerra. São os governantes de Morbo. São os 7 ormatos cujos cérebros se desenvolveram normalmente que tomaram o controle de Rastavas. Cada um aspirava a governar, e como nenhum queria abrir mão do que considerava seus direitos, proclamaram-se todos Gs e governam conjuntamente. A uma pequena distância da nossa prisão, chegamos a um grande edifício diante da entrada do qual havia uma guarda de guerreiros ormat comandada por um casal de oficiais. Houve uma breve conversa aqui, e então fomos levados para dentro do edifício e ao longo de um corredor longo até uma grande sala, diante da porta da qual ficamos detidos por alguns minutos por outro grupo de guardas. Quando a porta foi aberta, vimos vários ormados e oficiais de pé por perto, e na extremidade oposta da sala, um estrado elevado no qual 7 homens vermelhos estavam sentados em cadeiras entalhadas. Estes eram evidentemente os 7 Gs, mas não se pareciam com os ormados que tínhamos visto anteriormente. Pelo contrário, eram bastante normais e a maioria deles eram homens de aparência imponente. Fomos levados até o pé do estrado, e ali eles nos examinaram, fazendo as mesmas perguntas que o oficial da guarda havia feito quando fomos admitidos na prisão. Discutiram sobre nós demoradamente, como homens discutiriam sobre uma série de touros ou bezerros que estivessem pensando em comprar. Vários deles pareciam muito interessados em Janai. E finalmente 3 deles reivindicaram-na. Isso provocou uma altercação que terminou com uma votação para decidir qual deles a ficaria, mas como nunca houve maioria a favor de algum homem, decidiu-se mantê-la por alguns dias e depois entregá-la a Rastavas, caso os reclamantes não chegassem a algum acordo entre si. Com isso decidido, um dos Gs dirigiu-se a nós, prisioneiros homens. Quantos de vocês vão nos servir como oficiais de nossas tropas se lhes for permitido viver? Ele perguntou. A única alternativa sendo a morte, todos proclamamos nossa disposição em servir como oficiais. Os Gs acenaram com a cabeça. Agora vamos determinar quais de vocês são mais aptos a servir como oficiais de nossos homens de combate, disse um. E falando com um oficial próximo a nós, traga 7 de nossos melhores guerreiros. Então, fomos levados para um lado da sala, onde esperamos. Parece que vai haver luta, disse John Carter com um sorriso. Tenho certeza de que nada seria mais adequado para você. Respondi. Nem para você, ele disse. Então se voltou para o oficial com quem havia conversado no caminho da prisão. Pensei que você disse que os 7 Gs eram ormados. Ele disse.
Eles não se parecem com nenhum dos Ormads que eu já vi. Rastavas os arrumou, disse o oficial. Talvez você não saiba que Rastavas é o maior cientista e cirurgião de Barson. Ouvi falar disso. Você ouviu certo. Ele pode tirar o seu cérebro e colocá-lo no crânio de outro homem. Ele já realizou essa operação centenas de vezes. Quando os 7 Gs souberam disso, selecionaram 7 dos oficiais mais bonitos e obrigaram Rastavas a transferir os cérebros deles para os crânios desses oficiais. Veja, eles eram criaturas horríveis e queriam ser bonito. E os 7 oficiais? Perguntei. Eles foram para os tanques de cultura. Ou melhor, seus cérebros foram. Os corpos originais dos 7 Gs foram com eles. Aqui vêm os 7 guerreiros lutadores. Em alguns minutos vocês saberão quais de vocês entrarão nos tanques. Fomos agora levados para o centro da sala e alinhados de frente para 7 enormes Ormads. Estes eram os menos deformados que havíamos visto até então, mas ainda assim eram criaturas extremamente repulsivas. Recebemos espadas, e um oficial nos deu nossas instruções. Cada um de nós deveria enfrentar o Ormad à sua frente, e aqueles de nós que sobrevivessem sem ferimentos graves teriam permissão para viver e servir como oficiais no exército de Morgoth. A um comando de um oficial, as 2 linhas avançaram, e num instante a câmara ressoou com um choque de aço contra aço. Nós, homens de Hélio, acreditamos que somos os melhores espadachins de Barson. E de todos nós, ninguém é tão grande espadachim quanto John Carter. Então eu não tinha apreensões quanto ao resultado do combate no que diz respeito a ele e a mim. A criatura que me atacava dependia do peso e da força bruta para me vencer, que são as táticas mais geralmente adotadas por todos eles, já que não são dotados de grande inteligência. Evidentemente, ele esperava cortar minha guarda com um único golpe terrível de sua pesada arma, mas é claro que sou velho demais na arte da luta para me tornar vítima de qualquer método tão rudimentar de ataque. Quando apareceu o corte e me afastei, ele passou correndo por mim de forma desagitada, e eu poderia tê-lo atravessado facilmente, mas aprendi no meu primeiro encontro com esses monstros que o que seria uma ferida letal para um mortal não causaria nenhum incômodo a um Ormad. Deveria ter que cortar uma das pernas dele ou ambos os braços ou decapitá-lo para tirá-lo da luta. Isso, claro, lhe deu uma enorme vantagem sobre mim, mas não era insuperável. Ou pelo menos era o que eu pensava no início do nosso noivado, mas logo comecei a ter uma sugestão de dúvida. O sujeito era um espadachim muito melhor do que qualquer um que havíamos encontrado na época da nossa captura. Como descobri mais tarde, essas criaturas contra as quais fomos colocados foram selecionadas por sua inteligência superior, que era um pouco acima da média de sua espécie, e especialmente treinadas em esgrima por oficiais marcianos vermelhos. Claro, se ele fosse um homem normal, eu poderia facilmente tê-lo derrotado, mas para evitar suas investidas loucas e sua lâmina, e decapitá-lo imediatamente parecia um trabalho muito maior do que eu esperava. Além de tudo, ele era um antagonista muito desagradável, pois seu rosto era absolutamente horrível. Um olho estava bem no canto da testa e 2 vezes maior que o do parceiro. Seu nariz havia crescido onde uma das orelhas deveria estar, enquanto a orelha ocupava a posição normal do nariz. Sua boca era uma grande e torta fenda, cheia de grandes presas. Sua expressão sozinha talvez já fosse suficiente para ter desarmado um antagonista. De vez em quando, eu conseguia vislumbrar os outros duelos ao meu redor. Vi um dos Fundalians cair, e quase simultaneamente a cabeça do antagonista de John Carter rolou pelo chão, onde jazia xingando e gritando enquanto seu corpo avançava loucamente para colocar todos na câmara em perigo. Vários outros Ormads e oficiais o perseguiram com laços e redes na tentativa de pegá-lo e prendê-lo, e enquanto estavam ocupados, o animal atrapalhou meu antagonista, desequilibrando-o e me dando a abertura que eu esperava. Desferi um golpe terrível e acertei o sujeito em cheio no pescoço, fazendo sua cabeça rolar pelo chão. Então havia 2 corpos sem cabeça correndo para todos os lados, cortando para a direita e para a esquerda com suas espadas pesadas. Eu digo a você, os outros Ormads e os oficiais tiveram alguns minutos ocupados antes de finalmente capturar e subjugar as coisas horríveis, e quando eles conseguiram, a luta já tinha terminado, mas havia mais 2 Ormads se contorcendo pelo chão, cada um com uma perna perdida. Estes tinham sido vencidos por Pandar e Gunhead. O homem de Pdart e o homem de Dur haviam sido mortos. Apenas 4 de nós 7 restávamos. As 2 cabeças no chão nos insultavam enquanto outros Ormads reuniam os destroços da batalha e os carregavam em redes. Agora fomos levados novamente diante do estrado do Conselho dos 7 Jets, e mais uma vez nos interrogaram, mas desta vez com mais cuidado.
Quando terminaram o interrogatório, sussurraram entre si por um momento, então um deles se dirigiu a nós. Vocês servirão como oficiais, obedecendo aos seus superiores e a todas as ordens que possam receber do Conselho dos Sete Gs. Disse ele, vocês não poderão escapar de Morgoth. Se servirem com fidelidade, será permitido que vivam. Se forem culpados de desobediência ou traição, serão enviados para as cubas. Esse será o fim de vocês. Ele se voltou para John Carter e para mim. Vocês, homens de Hélio, serviram por enquanto com a guarda do laboratório. É dever da guarda do laboratório assegurar que Rastavas não escape e que nenhum mal aconteça a ele. Escolhemos vocês para esta função por duas razões. Vocês são ambos espadachins extraordinários, sendo de Hélio distante. Não podem sentir qualquer parcialidade nem por ele, nem por Tonal, nem por Funda. Portanto, você pode agir inteiramente em nossos interesses contra os desses inimigos. Rastavas gostaria de escapar ou retomar o controle de Morgoth. Funda gostaria de resgatá-lo. Tonal gostaria de destruí-lo. Qualquer um deles ficaria feliz em tirá-lo de perto de nós para que ele não produzisse mais Ormats. O homem de Funda e o homem de Tonal serão usados para treinar nossos guerreiros quando saírem dos tanques. O Conselho dos Sete Gs falou, é para você obedecer. Ele acenou para o policial que nos trouxe. Levem-nos embora. Olhei na direção de Janai. Ela encontrou meu olhar e sorriu para mim. Foi um sorriso pequeno, muito corajoso. Um sorriso triste e pequeno vindo de um coração desesperançado. Então eles nos levaram embora. Sexta. Rastavas, mente mestra de Marte. Enquanto nos conduziam pelo corredor em direção à entrada principal do prédio, minha mente estava ocupada revisando os acontecimentos incríveis do dia. Naquelas poucas horas, vivi uma vida inteira. Passei por aventuras que, nos meus sonhos mais selvagens, eu jamais poderia ter imaginado. Tornei-me um oficial no exército horrível de uma cidade cuja existência eu não havia sequer sonhado algumas horas atrás. Conheci uma garota estranha de um lugar distante chamado Aur, e pela primeira vez na minha vida, me apaixonei. E quase na mesma hora a perdi. O amor é uma coisa estranha, porque ele veio até mim da maneira que veio, como veio. É algo que não consigo explicar. Eu apenas sabia que amava Janai, que sempre a amaria, que nunca mais a veria novamente. Eu nunca deveria saber se poderia ter conquistado o amor dela em troca. Nunca poderia lhe dizer que a amava. Minha vida inteira a partir de então seria colorida e entristecida pelo pensamento do meu amor, pela lembrança dela. Ainda assim, eu não teria abandonado meu amor por ela, mesmo que pudesse fazê-lo. Sim, o amor é uma coisa estranha. Na interseção do corredor principal com outro, John Carter e eu fomos conduzidos para a direita. Panda e Regan continuaram em direção à entrada principal. Nos despedimos e partimos. É notável quão rápido as amizades se formam no meio de um perigo comum. Esses homens eram de cidades estranhas, normalmente inimigos de Hélio, mas porque enfrentamos o perigo juntos, senti um vínculo amigável definitivo com eles, e não duvidava que eles se sentissem de maneira semelhante em relação a John Carter e a mim. Perguntei-me se algum dia nos encontraríamos vivamente. Eles nos conduziram por este novo corredor e através de um grande pátio até outro edifício, acima da entrada do qual havia hieróglifos estranhos para mim. Nenhuma das nações de Barson tem a mesma linguagem escrita, embora exista uma linguagem científica comum compreendida pelos sábios de todas as nações. Ainda assim, há apenas uma língua falada em Barson, que todos os povos usam e entendem, até mesmo os verdes selvagens do fundo do Mar Morto. Mas John Carter é muito instruído e lê muitas línguas. Ele me disse que os hieróglifos significam edifício de laboratório. Fomos levados a uma câmara de audiência de tamanho médio, onde um oficial nos disse para esperar e que ele iria buscar Rastavas, para que pudéssemos conhecer o homem que íamos ajudar a vigiar e observar. Ele também nos disse que Rastavas deveria ser tratado com respeito e consideração, contanto que não tentasse escapar. Ele tinha liberdade no laboratório, e de certa forma, era todo-poderoso ali. Se ele nos chamasse para ajudá-lo em seu trabalho, deveríamos fazê-lo. Era evidente que o Conselho dos Sete Gs olhava para ele com admiração, embora ele fosse prisioneiro deles, e que eles tinham bom senso para tornar a vida dele o mais fácil possível. Eu estava muito ansioso para ver Rastavas, de quem eu já tinha ouvido falar. Ele era chamado de o mestre da mente de Marte, e embora muitas vezes tivesse usado seus notáveis talentos em esquemas nefastos, ainda assim era admirado por seu grande aprendizado e habilidade. Sabia-se que ele tinha mais de 1000 anos, e só por esse fato eu teria ficado curioso para vê-lo, já que a duração da vida em Barson raramente é tão longa. Supõe-se que 1000 anos seja o limite,
mas por causa de nossas naturezas guerreiras e da prevalência de assassinato, poucos o alcançam. Ele devia, de fato, ser um homem pequeno e ressequido, como uma múmia, pensei, e me perguntei como ele tinha forças para continuar o enorme trabalho em que estava envolvido. Esperamos apenas por um curto período quando o oficial voltou acompanhado por um jovem extremamente bonito que nos olhou com um ar altivo e presunçoso, como se fôssemos os restos da humanidade, e ele um deus. 2 espiões a mais para me vigiar, zumbou ele. 2 homens de combate a mais para protegê-lo. Rastavas, corrigiu o oficial que nos havia trazido do outro prédio. Então este era Rastavas. Não podia acreditar nos meus olhos. Este era um jovem, indiscutivelmente, pois, embora seja verdade que nós, marcianos, mostramos poucos sinais de envelhecimento até quase o fim de nossa vida útil, momento em que a decadência é rápida, ainda assim existem certos indícios de juventude que são óbvios. Rastavas continuou a nos examinar. Vi suas sobrancelhas se contrair em pensamento enquanto seus olhos permaneciam fixos em John Carter, como se estivesse tentando recordar um rosto meio esquecido. No entanto, eu sabia que esses 2 homens nunca tinham se encontrado. O que se passava na mente de Rastavas? Como posso saber? Ele de repente resmungou. Que eles não se infiltrarão em Morbus para me assassinar. Como posso saber que não são de Tonal ou Fundal? Eles são de Hélio, respondeu o oficial. Vi a testa de Rastavas se descontrair como se de repente tivesse encontrado a solução de um problema. São 2 pantãs que encontramos a caminho de Fundal buscando serviço, concluiu o oficial. Rastavas assentiu. Usarei eles para me auxiliar no laboratório, disse ele. O oficial parecia surpreso. Não seria melhor servi-los na guarda por um tempo, sugeriu. Isso lhe dará tempo para observá-los e determinar se seria seguro tê-los possivelmente sozinhos com você no laboratório. Eu sei o que estou fazendo, retrucou Rastavas. Não preciso da ajuda de nenhuma mente de 5ª categoria para decidir o que é melhor para mim, mas talvez eu o honre. O oficial corou. Minhas ordens eram simplesmente entregar esses homens a você. Como você os utiliza não é da minha conta. Eu apenas queria protegê-lo. Então cumpra suas ordens e cuide da sua própria vida. Eu posso cuidar de mim mesmo. Seu tom era tão desagradável quanto suas palavras. Tive uma premonição de que ele não seria uma pessoa muito agradável para trabalhar. O oficial deu de ombro. Deu uma ordem aos guerreiros Ormat que nos haviam acompanhado e os conduziu para fora da câmara de audiência. Rastavas acenou para nós. Venham comigo, disse. Ele nos levou a uma pequena sala, cujas paredes estavam inteiramente revestidas de prateleiras abarrotadas de livros e manuscritos. Havia uma escrivaninha cheia de papéis e livros, na qual ele se sentou, ao mesmo tempo em que nos indicava para sentarmos em um banco próximo. Por quais nomes se chamam? Perguntou. Eu sou Dr. Sojata, respondeu John Carter. E este é Vordage. Você conhece bem Vordage e tem confiança absoluta nele, exigiu Rastavas. Parecia uma pergunta estranha, já que Rastavas não conhecia nenhum de nós. Conheço Vordage há anos, respondeu o senhor da guerra. Confiaria em sua lealdade e inteligência em qualquer assunto e em sua habilidade e coragem como guerreiro. Muito bem, disse Rastavas. Então posso confiar em vocês 2. Mas como sabe que pode confiar em mim? Perguntou John Carter com curiosidade. Rastavas sorriu. A integridade de John Carter, príncipe de Hélio, senhor da guerra de Barson, é algo de conhecimento mundial, disse ele. Olhamos para ele surpresos. O que te faz pensar que eu sou John Carter? Perguntou o senhor da guerra. Você nunca ouviu? Na câmara de audiência, fiquei impressionado com o fato de que você não parecia realmente um marciano vermelho. Examinei você mais de perto, e descobri que o pigmento com o qual havia tingido a sua pele estava desgastado em algumas partes. Há apenas 2 habitantes de Jason em Marte. Um deles é Vadvaro, cujo nome na Terra era Paxton. Eu o conheço bem, pois ele serviu como meu assistente em meus laboratórios em Tonal. Na verdade, foi ele quem treinei a um grau de habilidade tal que conseguiu transferir meu velho cérebro para este corpo jovem. Então, eu sabia que você não era Vadvaro. O outro Jasomeno é John Carter. A dedução foi simples. Suas suspeitas eram bem fundamentadas e seu raciocínio impecável, disse o senhor da guerra. Eu sou John Carter. Eu logo teria lhe dito isso, pois estava a caminho de Funda em sua busca quando fomos capturados pelos Ormads. E por qual motivo o senhor da guerra de Barson procurava Rastavas? Perguntou o grande cirurgião. Minha princesa, de atores, ficou gravemente ferida em uma colisão entre 2 voadores. Ela ficou inconsciente por muitos dias. Os maiores cirurgiões de Hélio são incapazes de ajudá-la.
Procurei Rastavas para implorar sua ajuda na restauração da saúde dela. E agora você me encontra prisioneiro, em uma ilha remota nos grandes pântanos Tonolian, um companheiro prisioneiro com você. Mas eu o encontrei, e de que adiantará isso a você ou a sua princesa? Indagou a mente mestra de Marte. Você viria comigo e a ajudaria se pudesse? Perguntou John Carter. Certamente, prometia Vadvaro, e a dar Tarus, Jeddak